Olá galera, bom dia! Então nós vamos dar início à nossa maratona dessa semana, uma semana especial porque são muitas aulas. Então eu quero aqui, gente, começar já explicando para você qual é a unidade da apostila que você irá abrir. Então você vai abrir a sua apostila de número 3, lá na unidade, vamos colocar aqui direitinho o número dela, na unidade 21, na página de número 114. Então, apostila 3, unidade 21, página 114, da Química, então, 3B. Gente, é a penúltima unidade aqui da sua apostila 3, tá ok? Meu querido, então agora para nós então finalizarmos essa apostila, falta nós aqui falarmos sobre um último tipo de reação orgânica, que são as reações de oxidação, certo? Então, meu amigo, vamos procurar ser bem objetivos aqui e breves nesse tempo aqui, gente, de reação de oxidação. É assim, qual é o objetivo de uma reação de oxidação, gente? Vamos guardar. O objetivo de uma reação de oxidação, na maioria das vezes, é formar o grupo C-O. Então, guarde, esse grupo C-O, ele é chamado de carbonila. Então, carbonila é o nome dado ao grupo C-O. E o objetivo da oxidação é formar carbonila. Então, repito, na grande maioria dos casos que nós aqui veremos, vocês perceberão que o objetivo de uma reação de oxidação é formar aqui carbonila. Queridos, são muitas as reações de oxidação. É claro que a gente vai focar naquelas, então, que são mais importantes, beleza? Vamos lá. O primeiro tipo de reação de oxidação que nós vamos começar aqui estudando são as oxidações em alceno. Então, a gente vai começar trabalhando com oxidação em alcenos. Lembrando, alcenos são hidrocarbonetos que contém uma única ligação dupla entre carbonos. Entre as oxidações que nós estudaremos para alcenos, nós vamos estudar aqui dois tipos. Então, o primeiro tipo de oxidação que nós veremos aqui para alceno é a chamada oxidação enérgica. Às vezes aparece, olha só, às vezes aparece a palavra energética. Enérgica ou energética é a mesma coisa, certo? Meu amigo, é importante você aqui tomar nota de que é muito comum às vezes aparecer, então, em cima da setinha das reações, essa indicação aqui, ó, uma mistura de permanganato de potássio com dicromato de potássio K2CR2O7 e mais aqui ácido sulfúrico, gente. Essa mistura nós vamos chamar aqui de reagente oxidante, tá ok? Ou de meio oxidante. O que é isso? A grande maioria das reações de oxidação, elas vão ocorrer dentro de uma mistura que tem aqui uma solução de permanganato de potássio, dicromato de potássio e ácido sulfúrico. O que você tem que saber acerca dessa mistura? Essa mistura, ela irá produzir aqui um reagente que vai aqui aparecer em todas as reações de oxidação. Essa mistura aqui é uma mistura muito oxidante e o resultado dela vai ser a produção de oxigênio, que nós vamos representar entre colchetes. Esse oxigênio é o chamado oxigênio nascente, é o oxigênio nascente. Significa o oxigênio na sua forma pura. Então, amigão, detalhe, todas as reações de oxidação, elas vão aqui mostrar para você essa, então, mistura de reagentes. Não precisa decorar, basta você saber para que ela serve. Ela serve para gerar o que nós chamamos de oxigênio nascente, beleza? Então, e a gente vai representar esse oxigênio nascente entre colchetes. Esse oxigênio nascente, que é oxigênio atômico, é ele quem vai ser responsável pela formação da carbonila. Como eu disse a vocês, o objetivo da grande maioria das reações de oxidação
é a formação da carbonila. E é este oxigênio nascente que irá formar, então, a carbonila. Vamos lá, eu vou começar mostrando para você um exemplo de um alceno aqui, bem conhecido, que é este alceno aqui, o propeno, tá ok? Então, observe, eu vou fazer a reação de oxidação aqui primeiro do propeno. Depois, eu vou fazer a oxidação desse outro alceno aqui, que ele é o but2eno, ou o buteno 2. E note que o tempo todo eu vou estar escrevendo aqui o oxigênio entre colchetes, que é o oxigênio nascente. Depois, eu vou colocar para você agora, olha só, um alceno que ele tem um radical aqui, metil, pendurado em um dos carbonos da dupla, certo? E depois eu vou mostrar um quarto e último exemplo, que vai ter aqui um radical em cada carbono da dupla. Aqui nesse terceiro exemplo, eu tenho um radicalzinho só pendurado em um dos carbonos da dupla. Amigo, então o que eu quero que você perceba? Quero que você perceba o seguinte: o oxigênio nascente, ele vai atacar a ligação dupla. E ele vai romper a ligação dupla por completo. Ó, ele vai romper a ligação dupla por completo. E o que irá acontecer? Meu amigo, ao romper a ligação dupla por completo, ele irá formar dois fragmentos aqui na cadeia. Ele irá formar dois fragmentos aqui na cadeia. Agora, o primeiro fragmento vai ser assim, preste muita atenção, ó. Já tem um hidrogênio aqui, ligado nesse carbono. Agora, a dupla se rompeu, metade ficou com esse carboninho e ali naquele mesmo carbono já tem um hidrogênio, tá ok? E agora qual foi o outro fragmento? Foi esse daqui, ó. Amigão, então, ó, veja que esse carbono ficou com metade da ligação dupla e ficou um hidrogênio também presente nele. E agora, meu amigo, nós vamos imaginar aqui que nós temos esse segundo fragmento então formado. Em cada um dos carbonos que possuíam a dupla, enquanto eles eram alcenos, lembrando, ó, a oxidação aqui é de um alceno, em cada um dos carbonos aqui da dupla, nós vamos acrescentar então um oxigênio, beleza? Mas, meu amigo, esse oxigênio, ele também vai ser acrescentado a um dos hidrogênios. Nós vamos não só formar carbonila aqui, colocando oxigênio em cada uma das duplas, como nós vamos colocar também agora oxigênio com os hidrogênios formando o grupo OH. Então, agora, vejam só o que aconteceu. Nós transformamos aqui um alceno em ácidos carboxílicos. Vejam, quando nós temos os grupos C, dupla O, OH na ponta da cadeia, isso é um ácido carboxílico. Então, meu amigo, não tem segredo, ó, memorize. Quebrou ligação dupla, formou C, dupla O, e é claro, mais aqui, o hidrogênio que sobrou num desses carbonos da dupla vai formar OH. Então, quando sobrar hidrogênio em carbonos que tem dupla, vai formar aqui o OH. Só que agora tem mais um detalhe, gente. Vejam, nesse caso específico, nós temos mais um hidrogênio sobrando no carbono da dupla. Aqui eu coloquei um único oxigênio em um dos hidrogênios. Mas quando eu tenho mais de um hidrogênio, eu vou formar, então, de novo, gente, um outro grupo OH. Tendo hidrogênio sobrando nos carbonos da dupla, então não tenha medo, ó. Tendo hidrogênio sobrando nos carbonos da dupla, aqui só havia um, aqui haviam dois. Eu vou formar, então, dois grupos aqui OH, beleza? Então, gente, repetindo pela última vez, é formar C dupla O e, é claro, se há hidrogênio sobrando, nós vamos formar, então, né, dois grupos OHs. Veja que esse ácido aqui é um ácido, então, olha só, carboxílico, mas ele é formado por dois grupos OHs. Agora, meu amigo, se nós fizermos a mesma coisa aqui para esse alceno, ó, então agora vai sem medo, vamos atacar a ligação dupla e essa dupla vai ser rompida.
Vamos ver os fragmentos que sobraram, gente? Então ficou assim, ó, CH3, nesse carbono sobrou um hidrogênio. Se no carbono da dupla sobrar hidrogênio, lembre-se, vira OH. E aqui metade da dupla. Porém, agora, olhe só o que vai acontecer. Nesse carbono sobrou hidrogênio e a outra metade da ligação dupla. E por último, CH3. Agora, meu amigão, vai sem medo, coloque lá dupla OC, um oxigênio aqui e outro aqui, ó, certo? E você continuou formando 2 ácidos carboxílicos. Agora, para a gente fechar esse nosso primeiro tempo, guarde então o seguinte, ó, o oxigênio vai atacar a ligação dupla, Beleza? Só que agora tem um radical em um dos carbonos com a dupla, meu querido. Então agora vai acontecer isso aqui, ó. Imagine o primeiro fragmento, ó, ficou assim. Nesse carboninho da dupla não tem hidrogênio, então não vai formar OH, vai formar somente dupla O. Então, ó, metade da dupla ficou com ele. E agora nós vamos ter isso daqui, ó. Então, veja, metade da dupla ficou com esse carbono e nesse carbono sobrou H. E por último, aqui CH3. Meu amigo, coloque uma ligação dupla com o oxigênio aqui, formou um C dupla O aqui e um outro C dupla O aqui. Porém, nesse aqui fragmento, não tem hidrogênio no carbono da dupla. Então, não forma ácido carboxílico. Olha só, amigão, vai formar o quê? Uma cetona. Vai formar uma cetona. C dupla O entre carbonos forma cetona. Agora, e aqui tem hidrogênio a um dos carbonos da dupla. Se sobrar hidrogênio nos carbonos da dupla, forma OH. E agora você formou, nesse caso, um ácido carboxílico, ok? E uma cetona. Então, querido, para a gente fechar aqui esse nosso primeiro bate-papo, olha só, quando tem um radical só no carbono da dupla, vai formar uma cetona e um ácido carboxílico, tá ok? Não tem segredo. Forma sempre C dupla O e se sobrar hidrogênio nos carbonos da dupla, vai formar OH também. Amigão, aguenta aí que eu já volto para a gente continuar aqui com essas oxidações, hein? Fique firme!